O Sérgio está lembrando aqui que é o Moreira Salles Convida, talvez seja o nome Moreira do... Salles Convida, exatamente. Obrigada, Exato. Sérgio. O senhor está muito eficiente. Maria A próxima vez Amélia, que eu vou falar, eu vou pedir a tua assessoria. Maria Amélia, a gente tem aqui na sala alguns artistas da cidade, né? Alguns artistas de São Leopoldo. A gente tem essa ideia de uma arte que circula num campo mais expandido, né? Pensando nesse sentido, né? A gente vai ter um grupo mais reduzido de artistas, né? Com uma circulação mais ampla, digamos assim, né? Mas tem uma comunidade artística, enfim, que de alguma maneira tenta produzir só seus trabalhos e promover algum tipo de circulação. O que te parece, né? E assim já meio tentando fazer uma pergunta de resposta de US$ 1 milhão. Qual que seria uma grande dica que tu poderia dar para artistas de uma cidade que é tão próxima de Porto Alegre e que tem uma produção, mas que essa produção não consegue ser vista, ela não consegue emergir, não consegue circular. O que se pode fazer? Quais seriam alguns instrumentos, dicas, projetos, articulações, enfim? Tem alguma, te É ocorre uma alguma pergunta, coisa? uma pergunta de US$ 1 milhão, vou pedir. Enfim, eu acho que eu tenho discutido muito isso, porque eu estou num outro grupo, né, que tem gente do Brasil. Partindo, digamos assim, da minha hipótese sobre a presença do Estado, eu acho que o Estado pode colaborar, pode ser um instrumento, tá? Por quê? Porque eu acho que o Estado tem presença forte. Mas eu acho que, principalmente, o Estado não vai fazer nenhuma... Por outro lado, eu não acho que o Estado seja uma presença abstrata. O Estado são pessoas e grupos sociais que nele estão presentes. Uhum. Então, portanto, é a partir destas presenças que se pode obter alguma, digamos assim, visibilidade, algumas estratégias de visibilidade. Tá? Então, acho que estratégias só para vocês terem uma ideia, assim, por exemplo, eu me lembro que nos anos 80, quando a arte ainda assim, Curitiba era um polo muito fraco de arte, o Estado em Curitiba fez uma série de ações que deu grande impulso à produção artística Local. paranaense. Então, eu quero só mostrar assim, como o Estado pode fazer isso. Tinha verbas e fazia. Por exemplo, botava um ônibus com o curador dentro, as obras, e mandava para expor aqui no Marx. Então, teve a exposição de arte paranaense, que veio assim, veio com um cara que veio, montou, eu não sei se ele era curador, ou se ele era só o funcionário do museu que veio, mas assim, veio um sujeito junto com as obras, num ônibus, uma van, sei lá o quê, veio, desceu e montou tudo, então, com verba do museu. Levou vários artistas importantes para Curitiba para fazer a exposição. Né? Criou a Bienal de Curitiba. Então, eu acho que a questão de ter verbas para promover eventos, promover tanto a saída como a vinda, porque eu acho que tem que ser um movimento de duas mãos. Mão dupla. Mão dupla, exatamente. É importante. Tá? Isso é uma alternativa. Por outro lado, eu acho importante assim, pensar que a produção artística tem que se nutrir da sua realidade. Então, eu costumo brincar que eu gostaria de oferecer uma disciplina chamada assim, Caia na Real. Por quê? Porque eu acho que os artistas ficam assim muito no seu eu, no seu umbigo, nas suas emoções, e cadê a realidade? Cadê o seu mundo? E eu acho que a arte precisa de intensas relações com o mundo. Então, também isso eu acho que é uma questão que também não adianta tu querer fazer só promoções, tu tem que ter uma boa produção. E uma boa produção se nutre
da sua realidade. Não estou falando assim, a coisa assim, num sentido, como é que eu vou dizer, regionalista, não é isso, passadista, não é nada disso. Eu penso alguma coisa tipo, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o que eu penso, Ayrton Heráclito trabalha sobre a arte africana dos seus ancestrais, ele mesmo diz que ele é membro de Casa de Santo, ele trabalha em cima do candomblé, mas a produção dele é uma produção contemporânea. Então, isso que eu penso, essa como é que a gente diz? Como é que eu diria? Essa vivência contemporânea da sua realidade. É usar os instrumentos contemporâneos para falar de coisas que são do passado, enfim, memórias e tudo mais. Né? Atuais, né? Não bom, sobre o primeiro ponto que tu fala, foi muito importante tu trazer essa contribuição para a gente aqui, porque assim, São Leopoldo não tem sequer uma sala específica que dê visibilidade à produção dos seus artistas. Nós não temos um espaço, o único espaço que nós temos, que é uma sala em homenagem a Liana Brandão, imagino que tu deva conhecer um pouco do trabalho dela. Ela foi uma artista aqui da cidade e acabou falecendo em Santa Catarina. E é uma sala de trânsito para um auditório. Ela não é uma sala onde as pessoas vão especificamente para ver o que ali está, né? Elas passam por ali. Então, isso eu até venho há bastante tempo reclamando muito. Não querendo. Né? É um saguão de entrada, exatamente. Não desmerecendo a sala, porque, enfim, é o que se tem, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, é um pouco desrespeitoso uma vez que coloca o artista num espaço de passagem. Então, a gente tem tentado muito, insistindo aí com o atual secretário de Cultura para a abertura de a criação de um espaço específico. E ele está, felizmente, bastante aberto a tem escutado a nossa demanda. A gente fez, inclusive, um abaixo-assinado pedindo que essa sala fosse instituída, e a gente está em vias aí de promover um debate sobre este assunto, né? Já tem, eu e a Rosana Almendares estivemos numa reunião com ele mês passado e, inclusive, já apontou até um possível local. Mas acho que é importante tu trazer isso, Maria Amélia, trazer a partir da tua reflexão, da tua vivência, até para que sirva de estímulo para as pessoas que estão na sala e que vão escutar essa live depois, a se engajar nesse debate, a se engajar nessa... Vocês vão publicar minha live? Eu estou falando num petit comitê, que vocês vão me botar, me expor aí? Não, a publicação que a gente diz vai ficar num grupo fechado para o fórum. Então, o grupo do fórum que não puder ver, depois ele vai ter acesso, mas segue fechada. É um grupo restrito. A gente está em 29, 30 pessoas no fórum. Hoje a gente está com 13, 14 pessoas. Eu acho importante frisar assim, ó. Primeiro, que uma sala não faz nada sozinho. Não. Não adianta ter uma sala. Acho que até uma sala que seja corredor pode funcionar muito bem se tiver estratégias de visibilidade. Tá? Não acho que vocês devam abrir mão dessa aqui é passagem. Ficam com as duas, que é melhor. Até porque aqui a passagem tem a vantagem de ter o público que vai no auditório. Tá? O que é importante é como dar visibilidade e respeitabilidade a esses espaços através de eventos, através de uma rede de relações. Vocês precisam de redes. Não existe hoje em dia nada que se faça sem redes. Não adianta dizer, é São Leopoldo. Não é São Leopoldo, é São Leopoldo no mundo. Tá? Aliás, foi uma das estratégias que a gente adotou com o mestrado e depois com o programa de pós-graduação. O que nós fizemos? Nós nos conectamos com Paris, Alemanha, América Latina, Chile, Salvador, regiões que não eram o eixo Rio-São Paulo. De certa forma, nós
pensamos assim, não adianta nós nos colocarmos sempre como subalternos do Rio de São Paulo. Vamos construir uma rede que faça com que eles tenham que nos ver, que eles nos vejam a partir das nossas redes. Então, eu acho que é uma boa estratégia. A gente Olha adotou isso. e eu acho que foi bem legal. Rosana anotou aí, Rosana Mendes? Realmente, isso é uma bela de uma estratégia. Bem, pessoal, eu estou aqui fazendo perguntas. Vocês querem fazer alguma questão para a Maria Amélia também? Eu acho que a Rosana Krug tentou uma horinha ali, eu não consegui dar a entrada para ela. Mas está o microfone aberto para vocês também, se vocês quiserem perguntar alguma coisa para a Maria Amélia. Este é o momento. Alice, Rosane Krug. Eu tenho uma pergunta, mas é uma pergunta ainda da fala anterior da Maria Amélia, da pesquisa que ela estava fazendo nos anos 80, sobre as décadas de 60 e 70, já sobre o sistema de arte, mas como é que ficou inserido, Maria Amélia, o grupo NO? Ele era totalmente fora do sistema, então, o Espaço NO aqui do Rio Grande do Sul. Ficou uma curiosidade ali, sabe, naquele momento da fala. Na verdade, eu pesquisei, eu delimitei, digamos assim, no meu doutorado, Rio-São Paulo, como eixo, como foco de análise, porque era uma hegemonia muito forte. Inclusive, assim, era uma hegemonia do Rio de Janeiro nos anos 60 que se translada para São Paulo nos anos 70. É bem visível isso. Tá? Eu foquei ali. E o NO não apareceu em nada. Por lá não apareceu. Na verdade, o NO vai ser uma recuperação posterior feita basicamente, eu acho bem importante, pelo trabalho da própria Vera Chaves, né, com o Espaço NO, que vai recuperar o trabalho dos NO. Aliás, nós, da Arpex, trabalhamos com a Vera Chaves no Espaço NO, nos arquivos, e depois com a dissertação de mestrado da Ana Albani, que inclusive foi me orientando, sobre o Espaço NO, sobre o nervótico, aliás. Nervótico. A dissertação da Ana, acho que marcou bastante isso. E é tão interessante essa tua pergunta, Rosana, porque a Vera Chaves Barcelos e o NO fazem parte do casting de uma galeria aqui de São Paulo, que é a Galeria Superfície. Para ver que realmente essa ideia de uma retomada, né, ela talvez na retomada tenha dado a devida importância para o grupo, mais do que exatamente no período que ele estava, porque, embora a emergência de uma série de novos debates que estavam acontecendo nos anos 70, quando o NO existia, era muito restrito, era para um grupo muito pequeno que acessava, né? Não era algo tão amplo como é agora, ao ponto, por exemplo, da Vera fazer uma grande exposição no Centro Cultural de São Paulo, em 2016, comemorando os 40 anos do NO, né? Eu acho que realmente assim tem muito a ver com o que a Maria Amélia fala pela recuperação, né? Pela importância posterior, não que não tivesse sido naquele momento. Não, e também porque a Maria Amélia enfatizou que o sistema de arte era modernista, né? E a gente já tinha esse contemporâneo no nervótico ali, né? Perto aqui de nós, com pouca visibilidade, mas, enfim. É que Obrigada. O contemporâneo estava emergindo nesse momento. Nós temos o Frederico de Moraes, mas o Frederico, o do Corpo à Terra, Domingo de Criação, o próprio aquele menino, não é o nome, que fez Vadios, como é que é? Ai, um outro evento, mas como eram em São Paulo, tinha mais visibilidade, ou no Rio, entendeu? Então, o que estava acontecendo aqui não tinha visibilidade lá em São Paulo e Rio. Tinha muito menos visibilidade. E eu fui trabalhando em cima do que tinha visibilidade, porque eu trabalhei basicamente em cima de notícias de jornais, notícias de revista, material em revistas, entrevistas, e foi o que eu fui levantando.
como é que diz? Entrevista com galeristas, com um monte de gente. Ótimo. Obrigada. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Alice Bevenuti. Tudo bem contigo? Me deliciando aqui. Ai, maravilhoso. Lourdes. Maria Amélia, tudo bem, querida? Bom te ver. E atualmente, como é que é essa visibilidade da arte do Rio Grande do Sul, assim, para fora daqui? Olha, eu acho que a visibilidade hoje ela como é que diz, pulverizada. Tu não tem uma arte do Rio Grande do Sul que tenha visibilidade. Tu tem artistas locais que têm visibilidade. Sim, né? mas são poucos, não é? São poucos, mas existe. Nós temos assim vários artistas daqui que estão trabalhando trabalhando, expondo em vários lugares do Brasil e mesmo em São Paulo e Rio. Isso acontece. O que eu acho é assim, hoje nós não podemos mais pensar assim, em arte no gaúcha, arte do Rio Grande do Sul, porque nem a brasileira não existe mais, né? Mas existem estratégias de visibilidade, que podem ser coletivas ou individuais. Mas acho que um coletivo tipo assim, Rio Grande do Sul, não existe, nem tem chance. Tá? Agora, por exemplo, um grupo local que se movimente junto, por exemplo, eu acho, vocês acompanharam pelo Instagram o Grupo Arquipélago? Não conheço. Não, também não. Arquipélago 20 foi montado pela Munir Klant e a Laura Catani. E eles convidaram artistas de todo o Brasil, de vários lugares, para participar e tal, e críticos, inclusive, até eu participei como crítica também, eu fiz algumas postagens. Ah, claro, sim, foi da Lola, não é? Não foi o projeto da Lola, não. Não, foi um projeto que era Arquipélago 20. O Não. Munir e a Laura. Não, desculpa, estou confundindo com o projeto da Lola Fabres. É outro nome. E o Arte? Qual? Então, acho que assim, esses projetos conjuntos, eles dão visibilidade para os artistas, tá? Mas não por ser do Rio Grande do Sul, mas pela rede que eles estabelecem. Sim. Não era isso que eu queria dizer, mas é difícil, né, da gente também, sei lá, ampliar seu espaço de visibilidade. Não, eu acho que sim, acho que até para... E em todas as áreas, não é? Em todos os segmentos do sistema. Não é só para o artista, é para o artista, para o crítico, para o galerista. Agora eu percebo que o pessoal desse eixo Rio-São Paulo tem muito mais campo de abertura do que aqui do Rio Grande do Sul. Não é que eles tenham mais campo de abertura, eles têm mais visibilidade. Por quê? Pode ser, talvez As instituições que dão visibilidade estão lá. É isso que eu queria dizer. Mas as instituições também se abrem a projetos regionais. Então, por exemplo, é possível grupos regionais que se organizam e que apresentam propostas e que possam ser aceitas. Maria Amélia. Sim. Tudo bom? Queria levantar dar uns abraços, né? Mas daí a gente fica assim, só espirrando os cabelinhos coloridos. A gente vai ficar os abraços virtuais. Mas olha só, agora com isso que a Lourdes te provoca e tu faz um comentário, eu digo, eu selecionando falas, né? Aí ela deu a resposta de 1 milhão. Ou seja, se São Leopoldo se organiza com os seus artistas e faz uma proposta para um lugar de São Paulo, do Rio, junto, tem uma chance, vamos dizer assim, né? Tem mais força do que de fazer uma força de ser visto, de visibilidade. Mas vou dar mais vou querer mais 2 milhões, porque eu vou dar mais uma dica. Acho que vocês podem fazer assim, um artista daqui com um artista de outro lugar, outro artista daqui, de São Leopoldo, com outro de outro lugar. Vocês entenderam? Não aparecer como um bloco de São Leopoldo,
mas, por exemplo, artistas de São Leopoldo conectados, que tem a ver com o seu trabalho, que tem a ver com as coisas que interessam a cada um de vocês. Ou seja, essas conexões tem que estabelecer essa rede. Então, por exemplo, quem é que tem um trabalho que tem a ver com o teu, Lourdes? Em São Paulo, no Rio, na Bahia, Belo em Belém, Horizonte. Belo Horizonte. México. E aí A vocês Lourdes fazem tem uma pessoa da Argentina, né, Lourdes? Não, qual é a... Argentina, isso. Você está entendendo? Que estabeleça essas conexões, que São Leopoldo possa bancar para fazer o projeto, mas que apresente uma rede de conexões. Muito bom. Maria Amélia, o Sérgio está falando aqui que... Estou oferecendo 2 milhões já. Não, a gente está na maior... Vai ter que passar o chapéu várias vezes para pagar essa conta, porque vai bem alto. Realmente abriu várias ideias aqui agora, essas tuas dicas. Mas o Sérgio está pedindo para... Diz que gostaria muito de ouvir sobre a tua participação no catálogo do MAC, que tem questões bem importantes, né, nesse catálogo. Não só o teu trabalho na elaboração do catálogo, mas do acervo em si, né, que traz uma série de questões para a gente conversar. Como é que foi? Conta um pouquinho para a gente como é que foi a tua organização. Bom, esse projeto era um projeto que já vinha há mais tempo. Tá? Quem coordenou o projeto, quem criou o projeto foi a Vera. A Vera Pelim. Vera Pelim, perdão. A Vera Pelim. Ela e o André, que em algum tempo atrás já tinham pensado, acho que na gestão anterior do André, não me lembro. Eu sei que eles tinham me convidado, tá? Se eu toparia participar. Eu topei, fiz carta de anuência e tal, e o projeto ficou meio parado, por falta de verba, eu acho que era isso. Aí, com a Lei Aldir Blanc, a Vera propôs novamente e ganhou. Propôs, eu acho que ela não sei se ela tinha proposto antes, eu não sei bem do histórico. Eu sei que, de repente, ela ligou que aquele projeto que a gente ia fazer em 1 ano e meio tinha que ser feito em 4 meses. Foi um sufoco. Na verdade, a gente trabalhou 1 ano e meio, porque era assim, manhã, tarde e noite, para fazer. Mas uma equipe muito legal, nós contratamos 6 bolsistas que trabalharam assim arduamente, mais pessoal da equipe do André, o próprio André, a Vera e eu. Foi um trabalho árduo, porque a gente teve que se debruçar sobre um acervo. Primeiro, a gente se debruçou sobre uma planilha que existia das obras, mas aí, para fotografar, cada obra era tirada, medida, vista, e aí completando os dados, porque tinha muita obra que não tinha dado completa, não tinha o nome do artista completo, nascimento, local, título da obra, técnica, sabe? Foi assim, um preenchimento de lacunas. Vocês fizeram tudo isso? Tudo isso. Foi um trabalho braçal muito pesado, e cada vez que a gente revisava, faltava coisa, revisava e faltava, e deve ter ficado faltando. Total qual é a quantidade de obras do acervo, Maria Amélia? 1.831. De 900... agora não me lembro qual é, 980 artistas, alguma coisa. Tá? Marco, qual é o período temporal dos trabalhos, mais ou menos, tu lembras, assim, de quando a quando a briga? Vários períodos, porque o catálogo, o acervo, ele é um acervo bastante plural, contraditório, ambíguo, tem coisas que não é contemporânea, mas está ali e ficou. Tá? O que eu fiz para... Aí foi me dada a tarefa de escrever o texto, que, na verdade, a tarefa que foi me dada, e até que eu me propus, porque eu digo, bom, o que eu me proponho é isso, tentar ler esse acervo, tentar entender este acervo, para poder dar visibilidade a ele. Então, eu trabalhei incansavelmente em cima dessas listas, né? Tentando descobrir o que era, o que tinha. Tinham pequenas fotinhos, daí eu pedia outras fotos para olhar melhor os trabalhos e tal. E fiz um trabalho de revisão, digamos assim, da história da arte contemporânea no Rio Grande do Sul. Nesse sentido, o Júlio Hersbit
que é meu orientando de doutorado, me ajudou um monte, a gente fez um trabalho bem legal junto, porque ele tinha que fazer, para o trabalho dele, ele queria fazer uma revisão da arte contemporânea no Rio Grande do Sul. Eu digo, bom, vamos fazer junto? E aí, a partir de tudo que a gente levantou, a gente fez umas planilhas, e a partir desse material eu escrevi o texto que se propõe a fazer uma espécie de história da arte contemporânea no Rio Grande do Sul, desde o seu surgimento nos anos 70, lá com o pessoal do Nervo Óptico, enfim, até os últimos anos, e marcando a presença do museu, do Instituto de Artes, da Bienal Mercosul, que eu acho que são 3 marcos fundamentais na consolidação da arte contemporânea no Rio Grande do Sul. E, nesse meu texto, então, eu fiz esse histórico, depois eu me debrucei sobre a própria história do museu, como é que se construiu o acervo, né, que é um acervo que se fez em cima de doações, mas doações que tiveram muito a ver também com exposições, então fazia exposição e o artista doava as obras. E, então, um pouco essa história desse museu que não tinha lugar, que não tinha, quer dizer, sede, que não tem uma reserva técnica, toda essa situação. E, por último, uma análise digamos, qualitativa e quantitativa do tipo de categorias artísticas, pintura, gravura, escultura, performance, mostrando... aí eu também procurei ver de que épocas eram as obras que entraram no museu, né? Mais dos anos 70, eu juntei 70 e 80, 90, que é quando emerge, e depois dos anos 2000, quando é um boom. Então, assim, depois dos anos 2000, assim, se torna 10 vezes maior o número de obras. Então, eu tentei analisar isso, mostrar que existe uma presença, que apesar da pintura, gravura ser mais forte, mas tem performance, documentos de performance, tem videoarte, né? Então, eu tentei conhecer melhor, ver que tipo de mulheres, negros, indígenas, trans, presentes nesse acervo. E depois eu tentei ver algumas tendências assim de estéticas, digamos assim, que eu pontuei, né? E comento isso. E, por último, eu fiz uma curadoria, que fazia parte do projeto, para o lançamento do catálogo foi com uma curadoria. Então, eu selecionei deste acervo de 1.831 obras, eu selecionei 70 de todas essas. Aí eu tentei dar que a amostra fosse representativa das diferentes tendências, digamos, dos nomes mais representativos, das obras mais representativas dos artistas, porque, por exemplo, eu posso ter um artista muito importante, mas que não tem obra representativa no catálogo. A obra que tem é muito insignificante, então não considerei. E aí eu fiz essa curadoria e fiquei, assim, até eu mesma, muito surpresa com o resultado, porque realmente uma coleção muito boa. Ou seja, o acervo tem obras muito boas. Assim, e acho que o que marca o acervo é a diversidade, que, por um lado, é a inclusão. Então, isso é contraditório, né? Porque, por um lado, tem muita gente, muita coisa, por outro, também fica menos seletivo. Mas eu acho que é o perfil que temos. Quando a Maria Amélia me passou... não sei se foi a Maria Amélia, acho que foi a Maria Amélia me passou o link, porque está à disposição online, gratuitamente, esse catálogo, né? Tem a versão impressa, mas tem ele online também. E a exposição também tem foto. A exposição ainda está em cartaz, né? Não sei bem, tenho a impressão que era até ontem. Hoje, parece que era o último dia. Que pena, eu não consegui ver, porque foi da própria orientadora, é um fechame. Não, mas agora também eu descobri por que eu fui abandonado, porque tu me trocou por outra orientando nesse período aí, né? Viu? A gente fica descobrindo as coisas. Não. Nunca troco orientandos. Cada orientando... Eu sou que nem mãe. Todos os orientandos têm o seu lugar. Tem lugar, eu sei.
Eu passei a tese inteira ela correndo atrás de mim, e agora, no final, eu dei uma corrida atrás dela, mas ela estava me traindo com o outro orientando. Não gostei, fiquei com ciúmes. Mas olha só, quando a minha... tanto de mim que eu resolvi te esquecer. Exatamente. Se fizesse muito bem, eu teria feito a mesma coisa. Mas o que me chamou a atenção quando eu tomei contato com a versão online, sobretudo porque nos últimos anos, assim, vamos pensar nos últimos 5 anos, olhar uma exposição para mim não significa apenas ver as obras, né? Eu já comentei, eu acho que isso em outros momentos aqui. Eu vejo muito as legendas, me interessa saber a origem dessas obras, né? Quando elas estão de coleções, né? E me chamou muita atenção a quantidade expressiva de obras que são doação de artistas, o que, de certa maneira, revela, né, podemos dizer assim, num termo meio pesado, mas que eu acho que é bem verdadeiro, uma indigência cultural da nossa elite em não doar obras, né, para as instituições públicas, porque a gente chega aqui nos museus paulistas, cariocas, até mesmo em Curitiba isso tem sido frequente, né, de grandes doações da elite econômica para os museus públicos. E aí o MAC do Rio Grande do Sul, majoritariamente, a sua coleção é formada por doação de artistas. Quer dizer, o artista é a ponta mais frágil do sistema e ele ainda tem que doar a sua obra para poder constituir um acervo de um museu. Posso aproveitar esse gancho aí, Ney? Pode, vamos chorar um pouco agora. Porque eu estou com uma coisa aqui me coçando que eu não sei nem direito como perguntar. Mas eu acho que eu tenho que aproveitar, Maria Amélia, que tem tanta inserção com essa questão do Estado nas pesquisas dela, e que deu a entender assim que São Paulo entre esse eixo Rio-São Paulo, São Paulo é mais significativo, né, em termos de arte, enfim. Eu gostaria de saber assim, ó, ao que a Maria Amélia atribui a presença mais forte, talvez, do Estado na cultura em São Paulo. Tá? Se São Paulo representaria, ela que estudou assim, esses períodos, se São Paulo representaria uma cultura mais progressista, vocês não me matem dizendo isso, tá? Mas, porque assim, ó, deixa eu contar uma historinha pessoal. Eu morei no ano de 1980, aí onde tu tá, em São Bernardo do Campo, tá? Eu morava num bairro, o Baeta Neves. Ficou mudo para mim. PT fazia as grandes convenções quando ele ainda estava iniciando. O PT, e eu não ela ia tá falando. porque... Oi? Não, e eu não ia, eu só não ia nas convenções porque dava uma pauleira que saía todo mundo, né? A polícia batia e todo mundo apanhava. Então, eu acompanhei, sabe, o início ali do PT, né? Aí em São Bernardo do Campo, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer que antes do PT, o que me chamou a atenção, eu gaúcha, eu tinha 21 anos, me chamou a atenção porque São Paulo já me pareceu muito mais democrático no cotidiano e também em pequenas iniciativas, por exemplo, naquele bairro lá perdido no meio do ABC do Baeta, tinha um centrinho cultural onde eu até fui fazer cursinho, entende? Onde qualquer criatura dali podia fazer um cursinho de artesanato, de não sei o quê, patati patatá. E como eu estava no meio da minha faculdade, eu fiquei 1 ano e meio em São Paulo, sabia que eu ia voltar, e eu não transferi a minha faculdade para lá, porque eu sabia que eu ia voltar para terminar aqui. Então, eu fui, fiz um cursinho, fiz cursinho de desenho numa outra associação lá, que era chamada AGA, sabe, essas coisas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó,
se tu fosse, por exemplo, na feira livre de São Paulo, tem essa coisa das feiras de hortifruti, né? Eu aprendi a organizar minha vida doméstica com 21 anos, porque tinha uma vez por semana tinha feira, e eu conseguia organizar minha grana, porque eu comprava toda a comida para uma semana. E na feira de São Paulo é assim, ó, tá, eu estou extrapolando, mas o que eu quero dizer, eu quero justificar, porque sempre me pareceu que São Paulo é um estado mais progressista e mais democrático, mesmo antes da redemocratização. Então, e como a Maria Amélia tem essa questão do Estado muito presente, né, da política muito presente na pesquisa, essa é a primeira vez que eu estou falando isso, porque é uma curiosidade enorme, entende, que eu tenho, que tipo de sociedade a gente tem ali, que tipo de Estado, que tipo de elite, é uma elite culturalmente que prioriza mais as relações culturais, porque isso me surpreendeu muito, sabe? Aí, quando eu voltei para o Rio Grande do Sul, depois de 1 ano e meio ficando lá, sem retornar, eu tive um choque quando eu voltei para cá, sabe? Do atraso em tudo. Vocês entendem? E daí, assim, ó, o que fica para a gente? Fica que isso acontece em São Paulo porque São Paulo tem dinheiro. Mas me parece que não basta só ter dinheiro, entende? É preciso querer cultura também. E é preciso querer ter uma espécie de democratização. E eu estou falando isso que a gente estava no ano de 1980 e 81, ainda na ditadura, entende? Assim, o Maluf era dono de tudo lá, da TV Cultura. Ele passava o dia inteiro, sabe, inaugurando jaula do zoológico na TV Cultura de São Paulo, entende? Tinha placa do Maluf em qualquer canto que tu te enfiava, tinha uma placa do Maluf. Então, sabe, e eu vejo assim, ó, que o Rio Grande do Sul, que tipo de elite diferente é essa que o Estado está tão pouco presente na cultura, e aí tu falou, foram os artistas que doaram as obras para o MAC, sabe? Aí eu já estava com a pergunta na ponta da língua, aí tu falou isso aí, eu disse, não, agora eu tenho que aproveitar. Desculpa eu me estender, mas é um ponto de interrogação isso aí, e não dá para não aproveitar, Maria Amélia, assim, que tem uma pesquisa pé no chão, porque eu concordo assim 100% quando ela diz que o pessoal da arte, assim, sabe, viaja, sabe, na maionese. Como professora mesmo, eu concordo com isso, sabe? Que é muito fora do chão, né? E então, assim, se a Maria Amélia puder dizer qualquer coisa sobre isso, eu agradeceria muito. Não sei se interessa a todos, mas enfim. 3 milhões de dólares agora, a gente já está... Exatamente, já estou nos 3 milhões. Ora... Bom, eu concordo muito contigo. Eu acho que tem 2 fatores aí que conjugam. Primeiro, já na minha dissertação de mestrado, eu vejo que São Paulo tem como é que diz, uma classe dominante mais progressista, porque é a classe dominante da industrialização. O que nós temos no Rio Grande do Sul? A classe dominante menos progressista, que é a dos grandes proprietários rurais. Ainda hoje. Até hoje. Então, eu acho assim, o Rio Grande do Sul Do Shark. é um estado conservador. Charque e arroz. Tem como negar. Legal? Primeiro, uma elite que vê a sua, digamos assim, dominação social colocada em outros elementos do que a cultura. Por quê? Porque a cultura, como dizia Gramsci, a cultura é uma que tu pode ter a dominação por 2 lados, por coerção ou por cooptação. Cooptação, isso.
a cultura é uma forma de dominação por cooptação. Os setores mais conservadores preferem a dominação por coerção. Então, eu acho que o Rio Grande do Sul é conservador, não tenha dúvida. É uma questão histórica, não é uma questão que não é uma questão de, digamos assim, de valor positivo ou negativo. É uma questão histórica, tá? Bom, racista, né? Homofóbico, xenofóbico, machista, racista, machista. Então, todas essas questões que vocês conhecem. Por outro lado, nós temos aqui na zona da Serra todo um setor mais de classe média, que são as colonizações italiana e alemã em pequenas propriedades. Então, nós temos um setor, digamos assim, de classe média mais forte. Então, acho que existe essa dicotomia, de certa forma, né? Então, assim, nós temos, por um lado, uma expressão dessa pequena burguesia mais progressista, mais instruída, né? Então, nós nos consideramos assim, nós temos uma classe média bastante instruída, né? Mais do que, por exemplo, no Nordeste, que não tem isso, que lá tem as classes dominantes e as classes dominadas. Aqui nós temos esse meio, esse linde que fica ali. Então, é esse meio que faz o MAC, com a sua doação. Uhum. Mas não é a elite econômica. Uhum. É a elite cultural, artística. E quanto à questão do Estado, o Estado ele é a expressão das suas elites. Então, o Estado de São Paulo é um Estado mais progressista. Agora, o que eu também gostaria de dizer é assim, por outro lado, também há uma questão de concentração de renda no Estado de São Paulo, ou seja, dentro do Brasil. Então, as instituições também ganham com isso, né? Além delas existirem, elas ganham, digamos, de Lei Rouanet, elas ganham, Ney, tu que trabalhou com isso, elas ganham uma proporção enorme. 70% do orçamento da Lei Rouanet está concentrado em 3% de produtores culturais ainda, até hoje, isso é uma média histórica, do eixo de Rio-São Paulo, sobretudo São Paulo, né? Então, realmente é um volume altíssimo. Então, reforça isso. Né? Mas tem questões também, não querendo interromper, Maria Amélia, mas bem rapidamente, é a seguinte: o que a gente tem? A gente tem o modernismo carioca conectado com a Europa. E a gente tem uma arte que está no trânsito do contemporâneo do moderno para o contemporâneo, em São Paulo, mais conectada também com a Europa, mas muito conectada com os Estados Unidos. O modernismo brasileiro ele é norteado pelos parâmetros americanos. Não é à toa que o Rockefeller é amigo da Yolanda Penteado, do Titilo, né? Vamos matizar um pouco isso aí, tá? Sim, não é uma coisa estanque. Mas... não, o que eu quero dizer com isso é que aqui esse processo dessa elite industrial que se formou nos anos 40, 50, ela estava muito afinada com um discurso desenvolvimentista mais alinhado com os Estados Unidos, eu acho. E era o momento que ele estava abrindo muitos museus e tal e coisa. Por que eu estou dizendo isso? A gente tem um instrumento, por exemplo, como o SESI aqui em São Paulo, a rede SESI, no Estado. Provavelmente, Rosana, muito dos cursinhos que tu fizesse aqui na São Bernardo pode ser em alguma rede do SESI. E eu estou contando isso até por resultado da minha pesquisa de doutoramento. Os colecionadores que eu entrevistei aqui de São Paulo, muitos foram alunos de cursos de arte, de desenho, de pintura no SESI na sua adolescência, que é um instrumento muito importante, né? Uma instituição muito importante que não lida apenas o SESI, o SESC, né? Então... em São Paulo e o SESC em São Paulo tem salas de exposições maravilhosas, faz exposições maravilhosas e tem uma postura bem contemporânea. Exatamente. Então, eu acho que isso tem um pouco dessa tradição, né, desse setor industrial muito vinculado com uma visão mais progressista, entendendo que as forças produtivas e digamos assim, de um avanço, né, cultural,
exige que o campo artístico esteja vinculado, não é que nem no Rio Grande do Sul. A gente chega na Serra Gaúcha, falar em cultura ainda hoje é um dilema, é um problema. Ou Zona Sul do estado, né? É outra compreensão de mundo, é entender que a arte... O próprio SESC aqui, a atuação do SESC e do SESI aqui é completamente diferente. Assim, pode-se dizer que pífia, principalmente o SESI em relação a São Paulo, é pífia. O SESC coquetel... também. O SESC também. O SESC também, Um coquetel de abertura de um evento no SESC em São Paulo paga um projeto anual do SESC em Porto Alegre. É nessa proporção. Mas não é só, Ney, não é só essa questão de valores, de valores... É de compreensão, Não, é também uma questão de valores simbólicos, ou seja, da valoração, que tipo de práticas artísticas, que tipo de projetos artísticos o SESC e o SESI local apoiam. Exato. Tem alguém perguntando... Desculpa, antes de... Alguém está tentando falar, Alice? Eu vi um murmúrio agora. Mas eu abri a boca para falar... Eu só sul, todo mundo vai cortar os pulsos. Eu vou dizer para a Rosana por que é que ela voltou de São Paulo, por que que a gente volta dos lugares que a gente vai, porque é assim, é desolador. Então, é melhor não abrir a boca para falar. Alice, deu uma falhadinha, Alice. Mas realmente, é bem complicado no Rio Grande do Sul. Eu não acho que seja tanto assim, Alice, sabe? Eu acho que aquilo que eu disse para vocês, eu acho que nós também fazemos. Então, não adianta a gente só jogar a culpa na situação. Eu acho que, por exemplo, o pós-graduação lá do Instituto de Artes, ele foi um núcleo importantíssimo e continua sendo respeitado no Brasil inteiro, né? Eu acho que nós temos nós temos artistas muito bons, reconhecidos em todo o Brasil. E até o fato de eu mesma, por exemplo, ser presidente da Associação Brasileira de Críticos de Arte, também mostra que aqui se faz alguma coisa de bom. O pessoal reconhece que existe um trabalho aqui. Exatamente. Né? Então, inclusive, assim, por exemplo, eu me lembro que eu fiquei muito orgulhosa numa reunião da associação, estava o Tadeu e o Cauê, e o Tadeu disse assim, eu estou aqui pela Maria Amélia, e o Cauê disse, eu também. Então, eu acho assim, quer dizer, existe uma respeitabilidade da gente aqui, e é esta construção que tu tens que reforçar, e não eu ir para São Paulo agora. Eu sou testemunha disso, porque o Tadeu Querelli me disse que voltou para a Associação Brasileira de Crítica, para a BCA, porque a Maria Amélia estava na presidência. Nesse nível. E o Cauê, que é atual diretor do MAN, também disse para mim isso, né? Ele da diretoria, que ele só está na diretoria por minha causa. Ou seja, mas eu acho que a gente tem que construir isso. São construções que a gente faz. E sabe que eu acho, assim, quando eu era... Tu que fosse minha aluna, não lembra de eu contar essa historinha? Porque eu contava muito para meus alunos. Eu contava a história dos 2 sapos. Que era assim. 2 sapos estavam num navio e caíram dentro de um barril. Aí começaram a bater perninha, desesperados para não morrer, bater, e passaram a noite toda batendo. De madrugada, um deles desistiu e se afogou. E o outro continuou batendo perninha. De manhã ele acordou deitado na manteiga. Ou seja, eles tinham caído num barril de leite e de tanto bater perninha que fez manteiga. Eu acho que eu uma sapa que faz manteiga. Eu acho que temos que ser assim. Sabe? Que ótimo. Sapinhos batendo perninhas. Muito bem. Gente, mais alguma pergunta? Diga. Reclamar não adianta. Quando eu era criança, tinha um disquinho do Joãozinho e Mariazinha, e a Mariazinha começava a chorar quando se perdia, né? E o Joãozinho dizia assim, chorar não lhe adianta, o que adianta é agir. E o meu pai, cada vez que a gente fazia um chororô, ele dizia, chorar não adianta, o que adianta é agir. Muito bem. Não, gente,
Vai lá, Rô, vai lá, Só fala. para, sabe, me saiu um engasgo, porque eu concordo 100%, né, assim, com as colocações, a gente precisa agir, não adianta chorar, mas eu achei que era só uma loucura da minha cabeça, sabe, tudo que eu contei, porque isso ficou, tem toda a razão. Não, é sabe, bem isso mesmo. isso ficou muito Gente, tempo na minha cabeça. Pode continuar lutando, que é porque isso, é que é aí. isso. Bom, Com gente, certeza. são quase 9 horas. Eu acho que a gente já pode Querem se me encaminhar matar, para. né? Pois é, pode se encaminhar para isso. Eu acho que durou tanto porque tá leve, né, Maria Amélia? Não tá pesado, senão tu já tinha. Hein? Tá leve, Não, tá não tá leve? gostoso, tô me divertindo. Muito bem, mas eu acho que a gente já pode se encaminhar para o encerramento, agradecer a presença de todo mundo aqui, da minha querida colega vice-presidente Rosana Mendares, que foi fundamental para a gente poder fazer esse evento, fez o card, me ajudou na divulgação e a sala. Né? Eu gostaria de agradecer muito, se tu permite. Pois é, exatamente. Eu queria Pode falar. agradecer, Maria Amélia, que o gás, tu nos deixa uma mensagem de que a gente não tem que se acomodar nas coisas como elas estão, que a gente tem que bater a perninha, que a gente tem que fazer a manteiga com que a nossa situação que está aqui. Tu nos alertou que não vamos esperar por uma sala para que as coisas venham a acontecer, vamos agir e fazer na sala que nós temos hoje, se fazer presente, se fazer respeitada. E isso, não vamos sair do Rio Grande do Sul, não, nós temos uma cultura maravilhosa, né? Nós temos um caldo aqui que a gente pode explorar tão lindamente e trabalhar e criar dentro do que a gente tem de ideias e de potenciais, que nós temos artistas muito bons, nós temos artistas muito bons, eu tenho aqui no nosso grupo, aqui, Rogério Danadinho, ele nem aparece ali, mas é uma pessoa que tem também um trabalho lindo, a Rosana, a Lourdinho, meu Deus, a Maristela, que bem quietinha, todos aqui, todos têm, a Suzy, nossa querida, e é isso, muito, muito, muito obrigada mesmo, foi ótimo te ouvir, nos encheu de gás, pelo menos a mim, fiquei cheia de gás para trabalhar. A ideia era essa. Também quero agradecer demais. Agradecer demais, foi maravilhoso ouvir a Maria Amélia, assim, nossa, maravilhoso demais mesmo. Obrigada. Principalmente, assim, que eu sei que tu agilizou isso aí, correu, fez, proporcionou para a gente. Agradecer a Maria Amélia, sim, maravilhoso. Volte sempre. Ô, Ney, deixa eu falar uma coisinha. Diga, Suzy. Porque antes ali, quando a Rô Krug falou dessa questão do acervo do MAC ser formado por doações, eu gostaria de saber o seguinte, da Maria Amélia. Tu tem conhecimento se o acervo do Margs é feito da mesma forma? Porque a gente sabe que o MAC é o irmão... Ele também tem bastante doações, mas ele é menos, ele tem compras. Porque, por exemplo, ele já começou com uma política de compras. O Ado Malagoli, quando assumiu o Margues, que foi o primeiro diretor do Margues, ele já entrou com uma política de compras, foram feitas compras de obras. Então, houveram, ao longo da história do Margues, vários momentos em que houve compras de obras. Tem doações também. Eu não sei as proporções, mas o MAC ele é preponderantemente doações. De doação. É que o MAC é o irmão pobre do Margues. Né? Estou dizendo doações de artistas, né? Porque, claro, por exemplo, se é uma doação de uma empresa, eu considero como uma compra, porque comprou do artista para doar. Claro. Sim. Claro. Uma segunda coisa assim, que eu queria comentar é que, sobre essa questão assim, do panorama assim, das artes visuais, né, no Rio Grande do Sul, um tempo atrás eu ganhei de presente um livro que tu participa dele, esse aqui. É o do Paulo. O Paulo organizou. Quando a gente estava fundamental para a compreensão da arte no Rio Grande do Sul. E eu fiquei bastante surpresa quando eu ganhei esse livro,
porque eu me lembro que ainda no início ali de 2000, quando eu estava no IAV ainda, e o Paulo era o diretor do IAV, foi quando ele começou, como ele teve a ideia de fazer esse livro. E a gente conversou, quer dizer, no fim, finalmente o livro saiu, né? Custou, mas saiu. É e verdade. foi um prazer participar dessa. A gente ajudou ele a organizar a escolha de quem participaria, né? Mas então era isso, e foi um prazer te ouvir. Eu não te conhecia pessoalmente. Eu ouço sempre as lives da tua irmã, sabe? Que eu sou ligada à educação. Graça. Sim, mas foi um prazer te conhecer. Obrigada. Gente, Maria Amélia, vamos encerrar, então. Quero também te agradecer muitíssimo. Tá? Foi um prazer te ter aqui e saber um pouco mais, coisas que eu te conheço há tanto tempo, e hoje fiquei sabendo mais coisas a teu respeito que eu não sabia. Acho que eu fiz umas perguntas justamente para cobrir umas lacunas que eu não sabia da tua história. Mas, enfim, muito obrigado pela tua paciência, pela tua generosidade de estar aqui com a gente e trocar um pouco de ideias. Ótimo. Estou torcendo para que vocês consigam ter um bom trabalho aí. E eu acho assim, que toda vez que a gente tem um projeto, né, que é para ativar a cultura, é importante porque assim, ó, aquilo que eu disse para vocês, se eu acredito que o sistema da arte é elitista, excludente e é um instrumento de dominação social, eu acho também que a arte é fundamental. E nós não podemos abrir mão disso. Então, eu acho que, pelo contrário, o que nós temos é que ampliar a participação, ou seja, que todos tenham direito a isso, que é um bem social. Eu não vejo a arte, a cultura, como algo que deva necessariamente continuar elitista. Eu acho que ele deve ser um benefício para todos, porque eu vi uma vez uma frase, eu não me lembro bem de quem é, eu sei que é de uma atriz, que ela dizia assim: a arte afofa a alma. Verdade. Eu acho que isso, a arte nos afaga. E a gente precisa muito disso. Bom, obrigada. Obrigada, Lourdes. Obrigada, Lourdes, Maristela, Clau, Estela, Rodrigo. Oi. Para poder agradecer, também quero comentar que acho que tem uma coisa muito interessante, independente de todas as questões que foram faladas, que tem nesse grupo, Maria Amélia e Ney, assim, que é uma coisa de São Leopoldo, que é o quanto que tem uma liga nos encontros com esse grupo, que é da reflexão e do debate. E eu vejo nesse grupo um pouquinho da semente do que a gente fez na década de 90, aqui em São Leopoldo, da AGA, Associação Gaúcha de Arte e Educação, quando a gente promovia alguns debates. E eu vejo que tem a mesma potência nesse grupo aqui, porque já outras vezes o fórum já se movimentou, outros grupos de artistas, e não tinha essa liga que tem aqui. Então, eu só queria trazer isso como um aspecto positivo, que isso não me dá vontade de cortar os pulsos, porque isso tem a ver com a potência que a gente tem, né, que é desse fazer, que ele é muito de uma verdade, porque a gente não está aqui fazendo política, a gente está aqui discutindo fazeres, assim, com muita propriedade do fazedor mesmo, né? Cada um com uma prática, né? Então, só de também trazer isso como uma reflexão positiva desse encontro, né? Esse encontro, acho que também ele veio assim bem com o que esse grupo está fomentando, assim. Então, te agradecer, Maria Amélia, agradecer o Ney e a Rosana por toda a organização. Que bom, gente. Gente, muito obrigado. A gente se encontra em seguida aí no fórum de novo, próximo mês, uma outra atividade. Ney, eu também queria agradecer vocês, estava muito legal. Estava maravilhoso e... Nossa, que bom, valeu. Rogério. Adorei. Bom trabalho e muito gás para vocês. Eu espero ver os resultados. Tá ótimo. A gente te mantém informado. Isso gente, aí. obrigado. Muito obrigada. E até a próxima.
Beijo. Tchau. Obrigado, Maria Amélia. Tchau. Obrigada, Tchau, Ney. tchau. Obrigada, Rosana. Tchau, tchau, tchau. Obrigada. Vou encerrar.